Bom, nessa apresentação veremos um pouco sobre coleções e generics, ou seja, o uso de coleções e coleções com generics. Então teremos uma visão geral, como se dá o uso de listas sequenciais, dicionários e coleções genéricas. Então o objetivo é capacitar o aluno em coleções e coleções com generics. Temos como principal ator neste desenvolvimento com coleções o uso do namespace System Collections. System Collections contém uma série de classes que permite a manipulação de coleções, diferentes tipos de coleções. Então, elas provêm um benefício de performance em diferentes cenários, como capabilidade de ordenações flexíveis, suporte para diferentes tipos de dados, e dicionários com par de chaves e valores, né? o famoso hash. Temos então que uma coleção é qualquer classe que permite armazenar itens em lista e para iterar com os itens contidos nessa lista. Então nós temos alguns tipos de classes de coleções: o ArrayList, Kiwi, Stack, String Collection, BitArray. A ArrayList contém uma coleção bem simples, no qual você consegue armazenar objetos. A diferença dela perante as demais é que ela é indexada, ou seja, possui um índice. À medida que você vai adicionando itens nessa coleção, você vai incluindo e, por sua vez, tendo uma referência por um índice. Você pode tanto fazer uma referência pelo índice numérico, quanto propriamente dito procurar, por exemplo, pela própria instância do objeto, instância da classe, que está contido na lista. O Kiwi, que tem a implementação de uma fila, ou seja, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Temos a implementação de uma pilha, onde eu tenho o algoritmo LIFO, que é o Last In, First Out. Ou seja, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Nós veremos cada um desses tipos aqui. Eu tenho o String Collection, no qual eu tenho uma coleção que é destinada só a armazenar strings, e o BitArray, que é para armazenamento de coleções com valores booleanos. Então nós temos aqui uma visão geral das interfaces que são utilizadas na definição das classes, das coleções. Então, por exemplo, nós temos listas, dicionários, listas e dicionários com generics. Então, basicamente, o que diferencia o Java do .NET nesse aspecto? Praticamente nada. Nós temos a semelhança na hierarquia das classes. Observando aqui, temos o ArrayList. O ArrayList, neste exemplo, temos o seguinte cenário. Eu tenho a criação de um ArrayList, a adição de itens, neste caso todos os itens coincidentemente são strings. Eu posso remover aqui o item, posso inserir o item em uma posição. Então, por exemplo, o item not seria na posição 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. Então, quando eu inserir na posição 4, eu vou empurrar os demais itens para baixo, inserindo efetivamente o item nessa posição. Eu tenho sort, que é a ordenação. Então aqui eu faço para cada item, então eu tenho uma palavrinha-chave nova aqui, que é o quê? Eu uso do for each. Então para cada item contido na coleção, faça um cache para o determinado tipo aqui. Então eu consigo fazer o quê? Imprimir qual que é o conteúdo que está contido naquele item no meu ArrayList. Nós temos também a fila. A fila, ela permite o uso do algoritmo FIFO, ou seja, First In, First Out. Então aqui, ao criar uma fila, eu posso fazer um enfileiramento, um enqueue. Então enqueue quer dizer o quê? Enfileiramento. Então coloque na fila, por exemplo, a string hello. Coloque na fila a string world. Coloque na fila a string just testing. Então para cada item, sabendo o tamanho da fila, que é o tamanho 3, de 3 itens, eu vou fazer o quê? O dequeue. Então, para cada dequeue, o que vai acontecer? Para cada enqueue, eu enfileirei, eu fui colocando na fila. Para cada dequeue, eu fui tirando o primeiro
item da fila. Então eu já vou tirando e tendo acesso. Uma vez tirado, eu não consigo mais acessá-lo, né? É necessário que eu guarde referência caso eu precise acessar mais de uma vez. Eu tenho também a pilha. A pilha permite o quê? Né? Permite um armazenamento onde o primeiro item será o quê? O último item a ser retirado, né? Ou seja, o último item armazenado será o primeiro a ser retirado. Então eu tenho a pilha. Na pilha eu posso fazer um push. Push é o quê? Incluir. Eu vou colocar na pilha. E o pop é o quê? Remover. Então eu coloquei essas três strings e da mesma forma eu fiz o pop, ou seja, a retirada do item da pilha. Temos também alguns dicionários, né? Então neste momento vamos ver como usar dicionários. Os dicionários eu tenho alguns tipos como hash table, sorted list, string dictionary, list dictionary, hybrid dictionary, name value collection. Então, por exemplo, eu tenho um hash table, né, que eu consigo guardar uma lista onde eu referencio por nome e valor o valor a ser recuperado. Eu tenho uma lista ordenada, tenho um dicionário somente para guardar strings, um dicionário onde eu consigo, né, que é o list dictionary, para guardar valores menores que 10 itens, é aconselhado, você é otimizado para isso. Então, se você tem listas pequenas, você pode usar o list dictionary. O hybrid dictionary, que é uma variação, né, ou seja, internamente ele implementa o list dictionary ou o hash table. Então, por exemplo, se ele é menor que 10 itens, ele vai utilizar o list dictionary. Caso ele seja maior que 10 itens, ele modificará a sua estrutura interna para utilizar uma hash table, ou seja, ter o comportamento, na verdade, de uma hash table. O name value collection permite o quê? Guardar nome e valor, né, e obter um nome por um índice. Então, por exemplo, sorted list. Vamos ver aqui. Eu tenho uma lista ordenada, posso adicionar, onde adiciono aqui o que? Eu tenho chave e valor. Então, para cada item, o que é a representação de um sorted list nesse caso? É o uso do dictionary entry. Então, para qualquer dicionário, eu quero representar a entrada de um dicionário, eu uso a representação de dictionary entry, que me dá acesso à chave e o valor. Neste caso, eu estou utilizando o quê? Somente o valor. Temos também o name value collection. Name value collection, similar ao sorted list, similar em termos de uso, eu tenho o quê? Sua instanciação, eu tenho a adição, né? E para cada item eu posso pegar os seus valores ou pegar valores que tenham chaves semelhantes. Então, por exemplo, se eu adicionar, né, essa é a diferença essencial. Se eu tenho valores cujas chaves são idênticas, eu começo a criar grupos de valores. Então, por exemplo, aqui, passando no método getValues do Named Value Collection, né, da instância do Named Value Collection, eu consigo pegar todos os itens cuja chave se chama o quê? Kiwi. Se eu passasse stack como o valor da chave, eu obteria os dois itens aqui. Eu tenho também o uso de coleções genéricas. Como assim coleções genéricas? No .NET Framework 2, para cima, temos um recurso novo, que é o uso de genéricas, né? Então, permite com que eu tipifique em tempo de desenvolvimento, em tempo de design, qual o item, né, qual o tipo do item da minha coleção. Então, por exemplo, qual que é o tipo da chave, se for um dicionário, qual o tipo do valor. Por exemplo, no caso de uma lista, qual que é o tipo desse valor, né? Evitando o cache, ou seja, a conversão, né, em tempo de execução e a verificação do tipo do item. Então, por exemplo, com o uso de generics, neste caso, em coleções, nós criamos coleções fortemente tipadas. Isso simplifica o desenvolvimento, assegura os tipos apropriados e permite um aumento de performance pela não necessidade de conversão durante o tempo de execução. Então, por exemplo, nós vimos algumas dessas coleções, né? Então, por exemplo, stack e sorted list, no nosso caso. Nós temos os tipos genéricos, ou seja, as coleções que fazem uso de genéricos. Nós temos stack, né, onde definimos
em cima dessa letrinha T, definimos qual que é o tipo do item. Sort list, nós definimos qual que é o tipo da chave e qual que é o tipo do valor. Então, por exemplo, eu crio uma nova instância. Observe o seguinte. Aqui em string, eu estou definindo o quê? Estou definindo a chave. Aqui eu estou definindo o valor. Quando eu faço uso de coleções com generics, ao definir a variável, né, o tipo daquela variável, eu tenho que dizer também qual que é o tipo da chave e qual que é o tipo do valor. Então, novamente, quando eu crio a nova instância sorted list, qual que é o tipo da chave, qual que é o tipo do valor. E assim eu garanto que o quê? Eu somente vou conseguir inserir inteiros no valor e só vou conseguir inserir strings no valor. Observando o seguinte, quando eu tiver acesso à coleção e quiser, a partir dessa lista ordenada, ter os valores, a lista de valores já vai vir tipada com o formato int, ou seja, de inteiro. Eu tenho também Kiwi. Kiwi eu tenho implementação novamente de uma fila. Né? Então, similar ao exemplo anterior, né, sobre filas, eu tenho o mesmo comportamento. A diferença é que eu posso fazer o quê? Né? Tipar a entrada, no caso de uma pessoa, né? E dizer que eu vou inserir, ou seja, eu vou enfileirar pessoas, né? E desenfileirar pessoas. Sendo que quando eu faço the queue, eu já vou ter o retorno tipado para uma pessoa, né? Ou seja, acessando já as propriedades de uma pessoa. Já o stack semelhante, eu também tenho essa mesma característica. Tá? Ou seja, eu posso inserir pessoas numa pilha e retirar pessoas de uma pilha. Então nós temos o ArrayList, Queue, Stack, Dictionary, né? Onde é interessante que você use Queue para implementação de filas, Stack para implementação de pilhas e listas, né? ArrayList para implementação de listas simples, né? Coleções que façam uso de itens baseados em índices. E o dicionário quando você tem a necessidade de uso de itens baseados em chave e valor.